A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, ouvintes da Rádio USP. Meu nome é Aline Mello e está começando mais um Universidade 93,7. Eu sou o Fred Alexandrax e também estarei com vocês hoje. Bom dia. Nesta manhã, você ouve a segunda parte do debate sobre a descriminalização do aborto. A primeira parte foi transmitida na semana passada e está disponível no site usp.br/cje/radiojornalismo. Esse é um tema que mobiliza diferentes grupos da sociedade faz tempo e levanta opiniões muito diversas. O motivo é que o aborto, na maioria dos casos, é considerado crime no Brasil, como consta em nosso Código Penal. O abortamento é permitido apenas quando a gestante é vítima de estupro, corre risco de vida ou quando o feto é anencéfalo. Porém, alguns setores pedem pela mudança dessa legislação e colocam o tema ainda mais em evidência. E as mobilizações dos que querem mantê-la como está também. No programa anterior, falamos sobre o atual processo que está tramitando no Supremo Tribunal Federal para a descriminalização do aborto no Brasil. Para continuarmos esse debate, nós estamos novamente aqui no estúdio com nossos convidados. O primeiro é o Francisco Raso, mestre em filosofia pela PUC São Paulo. O Francisco se posiciona contra a descriminalização do aborto. Ele é, inclusive, autor do livro Contra o Aborto, publicado pela editora Record em 2017. Francisco critica os debates acerca do tema. Seu livro defende que essas discussões têm se resumido, na verdade, a propagandas em prol da descriminalização do aborto, e se propõe a mudar o foco. Nós também convidamos a médica e psiquiatra Wilza Vieira Vilela. A Wilza também é pós-doutora em Medicina Preventiva pela Unifesp. Suas áreas de especialidade são questões que envolvem gênero, sexualidade e políticas públicas, e ela se posiciona a favor da descriminalização do aborto. O aborto na Argentina. No programa de hoje, falaremos sobre as legislações para o aborto na América Latina. A legalização está ainda mais em pauta por causa dos acontecimentos recentes na Argentina. Vamos ouvir agora a reportagem de Yolanda Paz, que conta a luta das mulheres pela legalização do aborto na Argentina. O resultado, o histórico, as alternativas e as contribuições desse processo todo você vai ouvir nesta reportagem. Nos últimos meses, a Argentina ganhou destaque internacional depois que a discussão sobre a legalização do aborto chegou ao seu Congresso Nacional, pela mobilização das mulheres. Foi depois de uma longa e acirrada votação, na manhã do dia 14 de junho deste ano, que a Câmara dos Deputados aprovou a legalização do aborto até a 14ª semana de gestação na Argentina. Foram 129 votos a favor, 125 contra e uma abstenção. Porém, quando o projeto de lei de interrupção voluntária da gravidez foi votado no Senado, ele foi rejeitado na madrugada de 9 de agosto. Foram 38 votos contrários, 31 a favor, uma ausência e uma abstenção. Com a rejeição no Senado, o aborto na Argentina permanece restrito aos casos de estupro e risco de morte para a mãe. Em uma matéria para o jornal argentino La Nación, o repórter Gustavo Ibarra explica possíveis motivos para a derrota do projeto no Senado. Abre aspas, a decisão da Igreja Católica de fazer valer sua influência nas províncias do Norte e de ser mais incisiva depois de ter confiado que o projeto fracassaria na Câmara dos Deputados é um dos fatores que explica a derrota no Senado. Missas, procissões, marchas com multidões e até mesmo a intervenção pública do Papa Francisco lá do Vaticano foram só algumas das ferramentas às quais a Igreja Católica apelou. Fecha aspas. Essa intervenção do Papa, que o repórter Gustavo menciona, foi quando Francisco comparou o aborto ao nazismo 2 dias depois da aprovação na Câmara dos Deputados. Na votação do projeto no Senado, as províncias do Norte que foram predominantemente contrárias à legalização. A partir de março de 2019, o projeto de lei poderá tramitar novamente pela Câmara e pelo Senado, quando começar o novo ano parlamentar. Mesmo com a derrota, a proposta de legalização trouxe à tona o debate em torno da saúde pública e dos direitos das mulheres. Mas qual o histórico desse processo? Foi por iniciativa popular que o projeto de lei de interrupção voluntária da gravidez chegou ao Legislativo na Argentina. Ele é fruto da campanha nacional pelo direito ao aborto legal, seguro e gratuito, lançado em 2005. Essa campanha autogerida é uma união de coletivos feministas, movimentos sociais, profissionais da saúde e da comunicação, artistas, políticos e grupos em defesa dos direitos humanos. Desde 2007, o projeto de lei foi apresentado 7 vezes à Câmara dos Deputados sem ser posto em pauta, até que foi finalmente em 2018,
Neste ano, o próprio ministro da Saúde argentino, Adolfo Rubinstein, se pronunciou a favor da legalização do aborto, quando participou das audiências públicas realizadas antes da votação no plenário da Câmara. É um problema de saúde pública. O ministro argumentou que a legalização reduz a mortalidade materna, as graves complicações e o número total de abortos. Eu conversei com 3 argentinas que moram em São Paulo para me contarem um pouco mais sobre a mobilização das mulheres e o que a campanha nacional defende. A primeira delas é a designer Lúcia Hidalgo, que nos conta quando as manifestações ganharam mais força na Argentina. A visibilidade começa a ficar bem grande a partir do 8M, tá? 8 de março desse ano. Eu tive a sorte de estar lá. 8M na Argentina é uma manifestação, uma marcha muito grande, faz muitos anos. Mas essa foi a primeira vez que o tema aborto foi o centro, né, da discussão. E o assunto cresceu e teve uma exposição assim gigante. Lógico, hoje em dia, com as redes, tudo isso espalha bem mais rápido. Mas eu acho que o fato, pelo menos na campanha a favor, as atrizes e as jornalistas e músicas argentinas tiveram muito a ver. Então, se no 8M estava gigante, o dia 13 de junho, que foi o dia da votação, as ruas estavam lotadas, mais de 1 milhão de mulheres nas ruas, de pessoas, na verdade, não tinha só mulher, tinha homem, tinha mulher e homem trans, enfim. Depois disso, ficou maior ainda, está crescendo sem limites. E a professora universitária Marina Vitelli nos explica agora o lema da campanha. O lema da campanha pela legalização do aborto pede educação sexual para decidir, anticoncepcionais para não abortar e aborto legal para não morrer. Uma abordagem integral sobre a sexualidade e sobre a maternidade, né, e a gravidez desejada. Eu acho que esse lema ele resume que nossa campanha está formada por pessoas com uma visão muito responsáveis, que não entendem que o aborto é uma decisão fácil, também traz para a pauta a hipocrisia de quem se opõe à legalização do aborto. Apesar de ter leis de educação sexual, apesar de ter leis que garantem, que fazem com que o Estado tenha que garantir o acesso a anticoncepcionais, isso não acontece. E, em geral, não acontece por causa da resistência dos setores mais tradicionais da sociedade. Mesmo a Igreja Católica, ela é a primeira que se opõe. Ainda, conversei com a fotógrafa e designer de interiores Leila Tomás, que me explicou por que a campanha das argentinas defende o aborto legal, seguro e gratuito, e não apenas a despenalização. Lúcia Hidalgo também fará uma observação sobre essa questão. Com a despenalização do aborto não é suficiente, porque o que isso evita é só que a mulher que tenha feito um aborto, ou o médico que fez em alguém, ou a pessoa, né, porque não sempre é um médico, infelizmente, significa que eles não vão ir presos por essa ação. Mas o que a gente está falando não é esse o foco são as mortes, por exemplo, que estão acontecendo, que vão continuar acontecendo, se o aborto não for legalizado. Se for legalizado, é obrigação do Estado brindar esse serviço, né? Então, sempre a gente fala aborto legal no hospital público. Então, o problema é mais fundo do que ir preso. Vivemos numa realidade onde as mulheres ricas ou classe média alta têm a possibilidade de pagar, bem caro, aliás, seja para conseguir o remédio ou para fazer uma intervenção e ter um acesso a um aborto um pouquinho mais seguro, vamos falar, mas as pobres não têm acesso, não têm o dinheiro para fazer esse procedimento e acabam tentando induzindo abortos que são super perigosos. Por último, as 3 argentinas também comentam como se sentem com a rejeição da proposta pelo Senado, quais foram as contribuições do processo e o que esperam para o futuro. Professora universitária Marina Vitelli. A maioria compartilhamos a sensação de que não deu certo nesse agosto de 2018, mas com certeza no curto, meio prazo, a gente vai ter a legalização do aborto na Argentina. No futuro um pouco mais imediato, que são as eleições no ano que vem, certamente o eleitor vai cobrar do candidato um posicionamento concreto
assim, o que esse candidato vai votar no próximo ano legislativo, porque certamente o projeto vai ser apresentado. Se você é cidadão numa democracia, quer seus direitos ser garantidos, você tem que sair para a rua. Fotógrafa e design de interiores Leila Tomás. Nossas avós lutaram pelo voto feminino, nossas mães lutaram pelo direito ao divórcio e agora a gente, né, que falam a luta das filhas. Designer Lúcia Hidalgo. O que nós mulheres conquistamos nesse tempo foi imenso. Mesmo que essa não é uma luta que começa agora, que tem anos de mulheres de diferentes gerações lutando por esse direito, aquela massividade que a gente conseguiu nesse curto tempo, nesse ano mesmo, foi super importante, foi maravilhosa, foi de arrepiar, foi de chorar de alegria, porque consegui mobilizar milhões de mulheres e de pessoas, não só na Argentina, mas espalhadas no mundo inteiro. É uma coisa muito histórica, muito forte, muito maravilhosa. E já socialmente o aborto fica bem mais aceitado do que um ano atrás. Fotógrafa e design de interiores Leila Tomás. De alguma maneira, a gente conseguiu tirar da clandestinidade, da vergonha, o aborto. Quantas mães, avós, sobrinhas, netas ficaram sabendo de casos dentro da família, porque isso era algo que não se falava. Professora universitária Marina Vitelli. Tomar essa causa assim, no dia a dia, de colocar o lenço verde e debater nos lugares de trabalho, na família. Do lado negativo, a gente está muito irritada com os argumentos que a gente ouviu do lado dos antidireitos, como a gente chama, né? Aqueles que defenderam o aborto clandestino, porque você não pode pautar a lei sobre as crenças de um grupo da população. Então foi muito duro, né, ter que ouvir tantos preconceitos. Outra parte do legado foi essa influência que a campanha pela legalização do aborto na Argentina teve no resto da América Latina. A gente já vê como no Chile isso está influindo. Aqui no Brasil fez com que organizações que já trabalhavam na pauta decidissem reativar a agenda. Fotógrafa e design de interiores Leila Tomás. E eu acho que a sororidade traspassa fronteiras, um sentimento de união muito grande. Isso é indescritível. Na região da América Latina, o aborto é legalizado apenas no Uruguai, em Cuba, na capital do México, em Porto Rico, na Guiana e na Guiana Francesa. Em outros lugares, como o Brasil, Chile e a Argentina, a prática não é crime em alguns casos específicos. Já a República Dominicana, Nicarágua, Honduras, Haiti, Suriname e El Salvador proíbem completamente o acesso das mulheres ao aborto. Yolanda Paz, para a Universidade 93,7. Bem, como ouvimos agora na reportagem, lá na Argentina, as discussões sobre o aborto chegaram ao âmbito do poder público muito pela mobilização das mulheres em favor da legalização. No Legislativo, o debate se deparou com um dos congressos com maior representação feminina da América Latina. Lá, elas compõem aproximadamente 39% da Câmara dos Deputados e 42% do Senado, segundo a ONU. Mas no Brasil, por exemplo, há apenas 9% de mulheres na Câmara e 13% no Senado. Então, qual a opinião de vocês sobre o protagonismo das mulheres nesses debates, de modo geral? Wilza, por favor. Então, bom dia, um prazer estar aqui de novo, mais uma vez. Primeiro, tem que dar um parabéns para as amigas argentinas, né? Se a gente olha o Brasil, e como, enfim, movimento feminista, mas os movimentos sociais em geral são assim, eles têm idas e vindas, fluxos e refluxos. A pauta do aborto, em algum momento, tinha sido uma pauta muito importante para as mulheres, não só para as feministas, mas também para as mulheres feministas ligadas à saúde, como é o meu caso. Em algum momento, essa pauta, essa discussão, acabou se diluindo um pouco com outras pautas.
E, surpreendentemente, de uma forma muito bonita, a gente vê um revigoramento no feminismo brasileiro nos últimos 3 ou 4 anos, um feminismo jovem, muito diferente do feminismo da minha geração, por exemplo, e que traz de volta essa discussão. Então, por um lado, eu acho que temos que reconhecer esse protagonismo. Por outro lado, eu acho que temos que reconhecer também que não é uma discussão fácil, e é uma discussão que funciona quanto mais aliados se tem, não só em termos de congresso, e aí não... Claro que assim, todos os congressos têm que ser paritários, tem 50% ou 50%, né? Mas é claro que não dá para imaginar, para ter uma visão ingênua, que o fato de ser mulher significa que ela esteja imbuída da sororidade de querer defender a vida das mulheres que precisam interromper uma gravidez. E, por outro lado, também não dá para supor que o fato de ser um homem vai tornar esse homem insensível a essa questão. Então, eu acho que é uma questão de construindo alianças, construindo essa questão da sororidade, e que eu acho, não só em termos de aborto, mas em termos dos direitos das mulheres no geral, é super urgente. Nós estamos num mundo e num momento muito individualista, né? Muito cada qual com o seu próprio umbigo. Então, nós podemos pensar numa luta que diz respeito não à minha vida individual tão somente, mas que tudo que a gente consegue no coletivo também me beneficia, né? E talvez essa eu acho que é uma discussão importante para que a gente reforce essa mobilização que, de novo, vem se articulando no Brasil. Francisco. Tudo bem? Bom dia, obrigado pelo convite novamente. Ilza, obrigado mais uma vez estar aqui com você, a oportunidade de a gente conversar e esclarecer um tema tão importante. E bom dia, ouvintes. A gente ouviu algumas pessoas lá na Argentina falando, né? Quer dizer, é um movimento que dá impressão, percebe? De criar uma rede de solidariedade, que é a sororidade, essa rede articulada de solidariedade, de um sentimento de união de todas as mulheres. Mas isso não é verdade. Porque se você for ver as pessoas que são contrárias ao aborto, sobretudo lá nos Estados Unidos, na Argentina seria até interessante fazer uma pesquisa, no Brasil também, as pessoas que são contrárias ao aborto são mulheres. Assim, se você for ver a luta das pessoas contra o aborto nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos é muito mais claro, né, o posicionamento, assim, ser favorável ou contrário. A maioria das pessoas estão engajadas, tá? Estou pensando aqui no ativismo, estou pensando aqui na questão filosófica, mas no movimento ativista. A maioria das pessoas lá nos Estados Unidos que são engajadas na agenda contrária ao aborto são mulheres. Não me parece ser o caso de ser diferente da Argentina, percebe? As mulheres também são bastante articuladas na Argentina e no Brasil em ser contra o aborto. Eu tive a oportunidade quando escrevi meu livro contra o aborto, de conversar com muita gente, assim, de poder falar com as pessoas que são contra, falar com as pessoas que são a favor, visitar entidades que são pró-vida, vamos chamar assim, porque as entidades pró-vidas, elas não são entidades intelectuais, né? Elas são movimentos sociais, são movimentos que formam lá um grupo que acolhe mulheres que estão pensando em abortar ou que abortaram. Se você for perceber, se você for fazer uma análise, e aqui acho que cabe mesmo uma análise sociológica bastante cuidada disso, a maioria dos movimentos pró-vidas no Brasil, mais engajadas, são mulheres. Se eu puder só fazer uma interrupção breve, que, bem, para além dessa questão de ter mulheres a favor e contra a legalização do aborto, acho que a pergunta também ia na linha de se cabe mesmo às mulheres, sendo a favor ou contra, realizar esse debate, não aos homens. Vou chegar lá porque eu quero mostrar, assim, existe um ideal errado, equivocado, que se cria uma natureza retórica do tema, de que as feministas, eu não estou fazendo, novamente, eu não quero fazer julgamento de valor, tá, do movimento. Claro. O movimento articulado tem sua força, tem sua pauta, tem seu direito de ser como movimento. Mas a gente não pode
negligenciar o fato de que é um movimento interessado numa agenda, num conjunto de ideias. Eu acho que, neste caso, não faz muito sentido. Eu sou totalmente, quero deixar bem claro, totalmente favorável ao protagonismo das mulheres na política. Mas esse protagonismo não significa necessariamente ser pró-aborto. No caso argentino, o projeto que estava tramitando se referia à legalização do aborto. Ou seja, havia uma reivindicação clara para que o governo da Argentina desse apoio e infraestrutura para essas mulheres que decidissem abortar, caso a lei fosse modificada. Aqui no Brasil, porém, fala-se em descriminalização. No nosso caso, isso eximiria o sistema de saúde público de fornecer recursos para o abortamento. Em termos de saúde pública, Wilza, deixar de ser crime é suficiente? Olha, em termos de saúde pública, não é suficiente, mas é necessário, é um primeiro passo, é um passo essencial. As mulheres que vão nas clínicas privadas caríssimas, elas não morrem. No momento que não é crime, essas clínicas não precisam ser tão caríssimas assim, que uma parte do altíssimo custo é pelo fato de ser crime, né? Então, você começa, depois que não é crime, você começa a ampliar um pouco o acesso das mulheres a práticas mais seguras. Francisco, também na sua opinião, o aborto é ou não a responsabilidade desse sistema de saúde público? Não, olha, primeiro, para mim a responsabilidade sempre é uma responsabilidade conjugada entre parceiros, mulher e homens. Eu não posso jamais esperar que o Estado, ou seja, a natureza que ele tenha, a fisiologia que ele tenha, represente para mim o polo que resolverá esse problema. Para mim, por isso que eu nem trato da questão do aborto sob o ponto de vista... Nem levo muito esse interesse sob o ponto de vista penal, jurídico, porque para mim, caso é a decisão familiar, a decisão pessoal, interpessoal. Existe um problema para mim muito sério sobre esses argumentos a favor do aborto, favoráveis, né? E aí eu estou colocando aqui uma questão para se debater, né? Também não julgando ninguém, não é isso. Que assim, por exemplo, existem pessoas que fazem aborto clandestinamente porque é penal, porque é crime. Mas a gente também não pode prescindir do fato de que ser moralmente dramático, moralmente pesado, não muda. A pessoa não vai... Não é porque eu sei que alivia a consciência de ser crime, mas a consciência de ser moral não vai fazer muita diferença. Deixa eu só melhorar minha fala. Quando a gente fala em lei penal, a gente fala em lei jurídica, a gente está falando da legitimidade de uma coerção externa, de uma lei que rege externamente a minha ação. E quando a gente fala de moral, a gente está falando de uma régua interna de ação, de uma régua que vai coagir voluntariamente a minha ação. Para mim, a régua mais importante de todas é a régua moral. É a régua que avalia a minha decisão individual e ampara a minha decisão individual. Essa que importa. O resto é como dizem aí, né? Quer dizer, legal ou não, as pessoas continuam fazendo. Por quê? Porque é a régua interna que determina isso. E tem um problema muito sério que eu derivo dessa fala que eu acabei de mencionar como pressuposto, que é o seguinte: se o Estado não tem que interferir nisso, quer dizer, não tem que interferir na minha vida quando eu quero ter filhos, o Estado não tem que determinar as condições em que eu devo ter um filho. Vou dar um exemplo, pensa no caso da China, que determina isso. A China é incisiva nesse processo. O Estado não tem que definir isso. Eu também acho muito complicado derivar daí o fato de que o Estado deveria amparar a questão do aborto. Quer dizer, o Estado não se mete na gestação, né? Ele não se mete, nem se deve meter quando eu quero ter filhos, mas ele também tão pouco deve se meter para bancar e financiar o aborto, percebe? Esse seria o meu grande dilema que eu trago. Quer dizer, o aborto é uma decisão pessoal, é uma decisão das mulheres, é uma decisão que passa por uma complexidade de coisas, de dramas, de discussões, mas eu não posso jogar para o Estado o ônus de
financiar isso também. A discussão rende mesmo, rende mais ainda, mas estamos chegando ao fim do nosso programa. Hoje contamos com a participação de Francisco Raso, mestre em filosofia pela PUC São Paulo e autor do livro Contra o Aborto. E também com Wilza Vieira Vilela, médica e psiquiatra e especialista em questões de gênero, sexualidade e políticas públicas. Aproveitamos este momento para abrir o microfone para as considerações finais dos nossos convidados. Francisco, você gostaria de acrescentar alguma coisa para os nossos ouvintes? Não, eu só queria acrescentar a importância desse tipo de conversa, o prazer que é conhecer a Wilza e poder conversar e junto aos ouvintes, a vocês que fizeram um bom programa, com excelentes perguntas, porque é essa a natureza do debate. Ele precisa ser colocado à luz do dia, com pessoas que têm experiência, que sabem do que estão falando, e que não seja um debate de ofensas, não seja um debate que, no fundo, quem sai perdendo somos todos nós, enquanto sociedade, enquanto pessoas. Muito obrigado pelo convite e eu queria agradecer. Eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Gostei muito no início da conversa, quando o Francisco apontou que o debate sobre aborto no Brasil às vezes fica muito polarizado e muito empobrecido. Eu acho que de fato fica assim. Eu acho que aqui nós tivemos a oportunidade de olharmos diferentes aspectos dessa questão que tem que ser muito discutida para que nós consigamos descriminalizar o aborto nesse país, como mais da metade do mundo desenvolvido já descriminalizou, como tem sido uma tendência internacional. Nos últimos 15 anos, 28 países liberalizaram as suas legislações em relação ao aborto. Então, eu acho que essa é uma tendência, mas é uma tendência que exige debate, discussão, posicionamento, respeito, lembrar que o fato de não ser crime não obriga ninguém a realizar aborto, né, o respeito às decisões individuais. Então, eu quero dar mais uma vez os parabéns à Rádio USP por ter pautado esse debate, os parabéns aos ouvintes e vamos continuar a conversa, né? Absolutamente. Muito obrigado pela participação de vocês nesse debate sobre a descriminalização do aborto. O Universidade 93,7 fica por aqui. O programa de hoje teve coordenação de Laila Moalen e produção por Mariana Rudzinski. As reportagens foram feitas por Isabel Marchenta, Liz Dória e Yolanda Paz. Apresentação de Aline Mello e Fred Alexandrax. A música que você ouviu foi Artemisia, composta por Salma Jô e interpretada pela banda Carne Doce. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência. Bom dia. O aborto traz a totalidade e envolve todas as áreas do saber humano. É por isso que eu sou da área da filosofia, estudo um tema que não tem nada a ver com o aborto na minha pesquisa, mas sou tão obcecado com a questão pública do aborto porque, no meu entender, é aquele para o qual converge todos os dramas, na minha opinião, humanos. Já que é uma prática que ocorre, ocorre, e por ser crime ocorre em situações muito adversas e as mulheres sofrem, têm agravos muito importantes para a sua saúde, o que se sabe da experiência dos outros países é que quando deixa de ser crime, você consegue minimizar os efeitos para a saúde das mulheres, os impactos emocionais, afetivos e morais para a sociedade, para quem está em torno. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.